Agora eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz para criar arquivos vetoriais de uma maneira bem simplificada. Bem-vindos de volta aqui às nossas aulas. Hoje a gente vai falar de uma maneira simples como que a gente faz para criar e editar arquivos vetoriais. Não vai ser alguma coisa muito profunda, porque a gente tem bastante ferramenta nisso, a gente vai dar uma olhada rápida e geral. Ótimo, estamos aqui no QGIS de volta, então hoje a gente vai criar vetores. O que a gente vai fazer, muito disso é o mesmo para editar vetores que já existem. Mas a gente vai começar criando alguma coisa do zero. Para criar, a gente vem aqui, ó, na barra aqui de ferramentas. Tem lá o nosso já conhecido gerenciador, né, de arquivos, ou Data Source Manager. Do lado dele, a gente tem as ferramentas de criação. Vê que ele tem um íconezinho de um amarelinho com um asterisco ali. Então a primeira opção é um novo GeoPackage. Depois um novo Shapefile. Depois o que a gente tem aqui? Uma camada SpatiaLite, que é um banco de dados. Arquivo temporário no Scratch, uma coisa que você vai fazer tipo de rascunho para ver se depois você salva ou não. E um novo layer virtual. Vamos ficar focado aqui hoje nessas duas. Ou GeoPackage ou Shapefile. Vamos começar com o Shapefile, que ele é o mais comunzão aí dos vetores, tá? O processo de criação vai ser igual. Então, eu clico nele. Olha lá, novo arquivo Shapefile. Nome do arquivo. Onde a gente vai salvar isso? Vamos lá, lembra? Sempre vamos lá nos 3 pontinhos, procurar o nome. Vamos colocar onde? Isso aqui é a nossa pasta de exercícios, né? Onde estão todos os dados. A gente vinha fazendo algumas coisas aqui dentro dessa análise vetor. Por que não colocar aqui dentro? Pode ser em qualquer lugar, gente. Vou colocar aqui também. E eu vou colocar um nome qualquer. Vamos lá. Lembrando que tem que ser um nome mais ou menos decente, né? Então, SHP, exemplo, linha. Linha por quê? Vocês já vão ver. Olha lá, ele já pôs a extensão para mim. Codificação de arquivo, tipo de geometria. Lembra, o Shapefile só pode ter linha, ou ponto, ou polígono. Não pode misturar. Então, ponto ou multipoint, vários pontos, é uma coisa que não faz muito sentido, né? Podia ser uma coisa só. Linhas e polígonos. Chamei o arquivo de linha porque esse primeiro exemplo aqui vai ser com linhas. Aqui a gente tem a opção de colocar algumas dimensões adicionais, ou seja, se os vértices eles vão ter apenas a coordenada XY ou mais alguma coisa. Então aqui não vai ter nada, vai ter só XY. Aqui vai ter o valor Z, mais M e M. Z é o que? Z é elevação, coordenada vertical. E M é um valor de medida. Pelo que eu vi, é uma coisa que você pode usar, um campo da tabela que você vai usar para armazenar medida, como por exemplo, distância entre os vértices. E aí isso fica como uma propriedade a mais do vértice. A bem, na verdade, eu nunca vi ninguém usar isso, mas tudo bem. Se está aí é porque alguém precisa. Sistema de coordenada. Né? Então, aqui está em WGS84, a gente pode fazer em outro, independente do sistema do projeto. E aqui eu já posso criar campos da minha tabela. Se eu já sei o que eu quero guardar na minha tabela de atributos, eu já crio aqui. Se eu não criar nada, ele vai vir só com esse que é o padrão, que é o ID. Então, um identificador sequencial para cada vértice. Não vou criar ponto nenhum na tabela, vou dar um OK. Criou o arquivo aqui e não fez mais nada. Agora, para a gente poder desenhar alguma coisa, a gente tem que entrar em modo de edição. Que é isso? O arquivo, quando a gente está trabalhando com ele, fazendo análise, fazendo visualização, essas coisas, ele está meio que travado e ele não pode ser alterado, senão você pode ter algum problema. E aí, quando você precisa alterar ou criar alguma coisa nova, alguma coisa assim, você entra em modo de edição. E quando você termina, você sai do modo de edição. Como é que a gente entra nisso? A gente vem nesse ícone do lápis aqui, ó. Toggle Editing. Então ele vai ligar a edição. Vou ligar aqui. E ele abriu para mim, liberou essas ferramentas aqui, tá? E essa aqui também. Então esse aqui é para ver o que eu fiz. Esse aqui, ó, é para criar linhas. Como é um arquivo de linhas, a minha única opção é criar linhas. E aqui algumas ferramentas para mexer nos vértices. Vamos começar criando uma linha. Clico aqui. E aí é só sair clicando, gente, ó. Sai clicando. Cada clique é um vértice. E você vai para onde você quiser. Pode cruzar ela por cima, fazer o que você quiser. Afinal, é só uma linha. E ele está mostrando ali até os cruzamentos. Cliquei com o botão direito.
acabei a linha. E aqui eu posso dar o identificador, que era aquele campo padrão. Linha 1 ou não ponho nada. Fiz uma linha, posso fazer outra. Sai clicando por aí. Linha 2. Ok. Bom, tá vendo? É fácil desenhar a linha, né? Aqui eu tenho a ferramenta de vértice, olha. Então, a ferramenta de vértice para todos os layers, só para o layer corrente. No nosso caso aqui não vai fazer muita diferença. Vê que quando eu chego perto aqui da linha, ele já ilumina todos os vértices e principalmente o segmento onde eu estou. E ainda coloca um maisinho bem aqui no meio. Então, se eu pegar esse maisinho aqui, clicar e arrastar, o que ele vai fazer? Ó, ele criou um vértice novo. Se eu chegar bem em cima do vértice, clico. Olha lá, soltei o botão do mouse. Ó. Cliquei e agora ele está preso ali no vértice, eu levo ele para onde quiser. Cliquei de novo, ele fica. Mesma coisa para o outro. Cliquei, trouxe, soltei. Cliquei no meio, nesse maisinho, criou um vértice novo, levo ele para algum lugar, e assim eu vou editando a minha linha, fazendo aquilo que eu preciso. E se eu quiser apagar um vértice? Olha, eu vou vir aqui nele, cliquei, estou em cima dele, ó. Vou apertar Delete, pronto, apaguei o vértice. Agora vejam aqui embaixo. Eu tenho um editor de vértices. Olha que barato. Aqui não tem nada ainda, ele está dizendo para a gente o que a gente tem que fazer. Clique com o botão direito em alguma feição editável para mostrar a tabela de vértices. Então vamos ver o que acontece. Eu vou escolher um vértice qualquer, apertar o botão direito, olha só. Ele abre para mim uma tabela com as coordenadas de cada vértice. Se eu quiser mudar, o que acontece? Olha, quando eu clico aqui, eu seleciono a linha e ele já mostra para mim qual é o vértice. Ficou em azulzinho lá. E se eu mudar alguma coisa aqui, será que ele muda lá? Vamos ver. Mudou. Então eu posso editar até e acertar alguma coisa, se for o caso. Bom, digamos que eu esteja feliz com as minhas edições. O que é que eu faço? Eu venho de novo no lapisinho. E aí ele vai desativar a edição, vai perguntar o que eu quero fazer. Você quer salvar as edições que você fez ou não? Vou salvar. Pronto, sumiu aquele editor de vértice. Agora a gente tem um arquivo como se a gente tivesse aberto ele sem edição. Vamos fazer um polígono? Vamos. Então vou vir aqui, vou criar um outro shapefile. Vou vir no mesmo lugar onde é que ele estava. Shape exemplo, vou aproveitar o nome. Poly. Tipo polígono. Tá? Vou deixar o resto tudo igual. Muito bem, agora está aqui. Vou abrir a edição dele. E as ferramentas que abre são um pouquinho diferentes. Adicionar polígono e as ferramentas de vértice também. Vamos adicionar um polígono. Aí a gente sai clicando igualzinho. Ele vai desenhando já o polígono para a gente. Cliquei com direito. Fechou o polígono. Posso dar o ID para ele ou não. E ele já pintou. Ele põe uma cor aí aleatória. Tá? Vou fazer um outro aqui sobrepondo. 2. Muito bem. E aí, se eu quiser, eu venho aqui, né? Com a ferramenta, agora que eu tenho mais de um layer, vamos ver como é que isso funciona. Se eu pegar a ferramenta de vértice só para o layer corrente, ele vai funcionar da mesma maneira. Ó. Ilumina os vértices do polígono. Se eu clicar com direito, ele vai abrir ali a tabelinha dos vértices. Se eu pegar um vértice, clicar e trazer aqui, eu mudo a forma. Agora, o que acontece se eu pegar de todos os layers? Será que ele pega das linhas também? Não. Por que ele não pega da linha? Porque a linha não está em modo de edição. Quer ver? Vamos ver aqui. Ó. Clica na linha, no shapefile da linha, no nome dela, e abre para edição. Ferramenta de vértice para todas as linhas. Para todos os layers, né? Perdão. Ó. Aí agora sim, ó, eu passo pela linha, ele funciona. Eu passo pelo polígono, ele funciona. Então aí eu consigo editar mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas lembra, tem que estar aberto para edição, tem que estar ligado à edição, senão não vai funcionar, tá? Pode ter mais de um aberto ao mesmo tempo, vou fechar aqui, como eu não fiz nenhuma alteração no shape de linhas, ele não pediu para salvar, no de polígonos vai pedir, pronto, salvou. Agora vamos ver umas coisas um pouquinho mais além. Eu vou vir aqui no meu menu View, não sei se é visão, ver, exibir, em português talvez.
Vou procurar aqui as minhas barras de ferramenta. Olha aqui, ó. Toolbars, tá? Em inglês. E eu vou ligar essas duas aqui, ó. Shape, Digitizing, Snapping, Toolbar. Na verdade, 3, né? E vou ligar o Advanced Digitizing. Vamos ver. Advanced. Criou essa barra aqui embaixo, ó. Tá tudo desligado porque não tem nenhum layer em modo de edição. Vou voltar aqui. Toolbars, Shape, olha, colocou essas ferramentas aqui. E agora, o Snap. Colocou estas ferramentas. Agora tem um monte de ferramenta nova para edição. Olha que legal. Vou pegar o de Poly e vou ligar a edição. Pronto, abriu um monte de ferramentas para a gente. Vamos começar vendo as ferramentas aqui da barra de digitalização avançada. Então, o que é que eu tenho? Olha, mover feição, rotacionar feição, aumentar, mudar a escala da feição, simplificar, então se diminui o número de nós, criar um anel. O anel, então, é quando eu tenho um polígono com outro polígono dentro dele, ele tem um buraco dentro dele. Adicionar uma parte, então, eu tenho 2 polígonos separados que o programa entende como um só. Um multipolígono. Preencher o anel, preencher a parte de dentro ali, então fazer um polígono fechado dentro. Então aí você fica com 2 polígonos, um vazado dentro do outro. Deletar esse anel, deletar a parte. Reshape, então você refaz a forma disso, meio que automaticamente. Fazer um offset, você dá uma distância ali para fora. Você dá um corte, você estende, aqui você corta as feições, olha lá, split, você dá um corte no meio das feições. Corta as partes. Vamos começar a olhar isso aqui, ó, mover. Então eu clico em alguma feição e movo ela para onde eu quiser. A feição inteira, deixa eu tirar um pouco o zoom. Olha lá, a feição inteira vai para onde eu quero. Então, digitalizei, ficou um pouquinho deslocado, eu não preciso pegar ponto por ponto, eu pego o negócio todo. Aqui eu também tenho outra opção, ó, copiar e mover. Então, se eu pegar uma delas, clicar, o que vai acontecer? Agora eu tenho 2. Olha, onde eu clicar, ele copia ela. Olha que barato. Vou clicar com direito, parei a brincadeira, tá? Rotacionar, então eu clico e giro, ou eu venho aqui e coloco um valor, rotacionou. Esse aqui é o de escala, né? Olha lá. Vai para um lado e para o outro, ele aumenta e diminui. Simplificar, vamos ver como é que fica essa aqui, ó. Achou, tá? Então simplifica como? Ele tem alguns métodos, olha, interessante, a gente pode dar uma brincada com isso. Tolerância. Opa, ó, virou um paralelograma aqui, que coisa doida, hein? Vamos ver se aqui agora, Reshape Features, olha que doideira. Vou clicar aqui, vou fazer uma coisa bem maluca aqui e vou clicar com direito. Gente, olha isso. Essa é uma coisa que tem que dar uma lida no Help para entender como ele funciona, porque tem hora que ele corta, tem hora que ele aumenta. Tem que ver bem como ele está funcionando, tá? Aqui o split, vamos ver. Eu vou fazer uma reta aqui, ó. Um vértice aqui, outro aqui. E agora eu vou clicar. Cortou, tá vendo essa linha aqui? Cadê a minha seleção, ó? Agora esse é um polígono. Esse é outro. E esse é outro. Então ele cortou no meio. E isso vale para vários. Vamos ver aqui. Vou cortar todo mundo. Olha lá. Vou selecionar. Cortei todo mundo. Legal, né? Aqui desse outro lado, que é a barrinha a toolbar de Shape, Digitizing, então a gente tem a opção de fazer algumas formas geométricas já pré-definidas, né? Então, por exemplo, um círculo a partir de 2 pontos. Clico num ponto, vou aumentando, ó. E ele vai aumentando o raio. Cliquei no outro, com direito, pronto. Dá um ID, tá lá. Olha que legal. Posso fazer isso aqui, deve ser um oval, elipse, né? Olha lá. Defino aqui, deve ser o eixo maior. E agora o eixo menor, ó. Não vou dar atributo dessa vez. Tá lá, olha que barato. Então aqui vai fazer retângulos e aqui vai fazer polígonos regulares. A partir de 2 pontos. E tem opções também, tá? A partir do centro e tal. Todos eles têm algumas opções diferentes. Vamos ver esse aqui. Olha ó, que legal. Número de lados. Posso diminuir ou aumentar. Vamos fazer um triângulo. Já voltou para o triângulo. Ó. Pronto.
muito útil, né? Isso pode ser bem legal para a gente desenhar coisas em cima do mapa, fazer aquele tipo de shape que não necessariamente representa uma área geográfica, mas você querer ressaltar uma área ou alguma coisa assim. Deixa eu fazer um outro polígono aqui. Vou levar as coisas para o lado e vou desenhar um polígono aqui, bem mais detalhado. Pronto. E agora eu quero ver aqui, ó, a barra de snapping, de grudar as coisas. Eu vou ligar o snapping, olha que beleza. Abriu algumas opções. Aqui a tolerância, então se tiver mais perto do que 12 pixels, ele gruda. Olha, você está vendo que o meu mouse está com o símbolo da cruzinha da digitalização. Eu vou chegando perto, ele vira um quadradinho ali, ó, magenta, né? Vamos chegar mais perto no zoom. Ó. Então aqui ele está grudando. Se eu for fazer outro polígono, se eu for digitalizar outro polígono, ó, grudou. 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 Tá vendo? Ele está grudando lá. Então, isso garante para mim que os vértices estão encaixados um no outro. E aqui está como? Vértice, olha que legal. Vértice, segmento, o que ele vai grudar, né? Todos os layers. Olha, abriu bastante coisa na configuração avançada, hein? Abriu várias ferramentas aqui. Deixa eu fechar esse aqui. Vamos ver, ó. Edição topológica, isso é muito interessante, eu não sabia que tinha. Sobreposição. Snapping na intersecção de linhas. Essa opção de tracing aqui, ela é muito legal. Ela permite que a gente passe o mouse por cima do outro polígono e ele vai já encaixando os pontos sem a gente ter que ficar clicando. Tá? Mas aí ele tem que ter uma pequena configuração. Então, por exemplo, eu vim aqui no olhinho, nesse ícone do olhinho, que é a configuração avançada. Então, o que ele tem? Por exemplo, está ligado para o layer do polígono, não está ligado para o layer da linha. E eu acertei aqui também a tolerância do snap. Então, qual que é a distância que o cursor tem que chegar perto do outro vértice para dar o snap, para grudar. E eu coloquei 100 metros, porque antes disso eu vim aqui embaixo e troquei a projeção para uma projeção em UTM. Eu estava numa projeção em graus, estava em WGS 84, SAD 69, não lembro, mas aí em graus a tolerância fica difícil de acertar, porque o valor, né, a unidade de graus, representa uma coisa muito grande. Então se você põe lá 1 grau, pô, é 100 quilômetros, né? Aí eu mudei para metros para ficar mais fácil de entender essa tolerância, e aí ele rola. Aí a gente vem aqui no snapping, liga o snapping, quer dizer, o tracing, né? O snapping já está ligado aqui. Venho aqui no primeiro vértice que eu quero, clico, soltei o botão do mouse e agora eu venho passeando. Ó. À medida que eu venho andando aqui, ele já está fazendo o polígono, mostrando a área para mim. Vou terminar. Não vou dar D. Pronto, olha, fez o polígono certinho usando os mesmos nós. Tá? Ainda ficou mais ou menos, porque eu estava meio de longe, mas se a gente fizer certinho, acertar bem a distância do snap, isso aqui pode ser uma coisa bem legal, tá? E vai certamente salvar muito tempo no processo aí de digitalização de coisas complicadas. Depois que eu editei, eu posso ir lá e desativar a minha edição, salvar minhas alterações, como a gente já fez. E aí meus polígonos estão aí. Isso vale para linhas, isso vale para polígonos. O processo de fazer isso num shapefile ou no GeoPackage é a mesma coisa, só muda que você cria eles antes aqui, tá? Então aqui você cria o shapefile, aqui você cria o GeoPackage, então é mais ou menos a mesma coisa, olha lá. Em vez de nome do arquivo ele coloca como database, porque ele é um banco de dados, né? Então, só para mostrar para vocês, vamos escolher o nome de algum lugar, ele estava onde? Estava aqui, estava no análise vetor, já nem lembro mais. Vou criar um GeoPackage novo. Exemplo, poly GeoPackage. Tá? Tipo de geometria, a mesma coisa. Então, polígonos. Tá? Incluo dimensão Z, dimensão M, que a gente não está fazendo nada. Também campos, a gente não está mexendo nesse exemplo. Não tem motivo de fazer agora. Nome da tabela, aquela coisa, né? O GeoPackage ele é um banco de dados relacional, então ele pode ter mais de uma tabela dentro do mesmo arquivo. E aí esses polígonos vão estar ligados nela.
Na hora de criar no QGIS, você cria só com uma das geometrias. Você não consegue criar um GeoPackage, pelo menos eu não consegui até agora, criar um GeoPackage diretamente com mais de uma geometria, tipo linhas e polígonos. Você tem que criar os dois e depois juntar eles, tá? A gente pode ver isso mais pra frente. E aqui algumas opções avançadas, tá? Isso aqui é legal de deixar sempre ligado, que é um índice espacial que agiliza muito a leitura dos dados. Criou, tá lá também de novo, ó, exemplo, Poly agora como GeoPackage, aí vocês podem editar da mesma maneira, vai sair com outra cor. É engraçado que agora ele põe, em vez do campo ser ID, é FID, e em vez de sair sem nada, ele põe um auto-generate, pelo menos para mim. E aí o resto é a mesma coisa, tá, gente? Então criou, parou a edição, ok, tá lá seus shapefiles, tá lá seus GeoPackages. Tudo bem, gente? Era isso que eu queria mostrar para vocês aqui, de uma maneira rápida e até um pouco superficial, mas o que é a edição de vetores, como a gente faz para desenhar, como a gente faz para criar. Então é o mesmo processo quando você já tiver um arquivo vetorial e quiser editar ele de alguma maneira, entrar na edição, fazer as mudanças, sair da edição, salvar, sempre igual, tá? Não é nada complicado. Tem mais coisa para ver do que eu mostrei aqui, é claro, tem todas essas partes avançadas que vocês podem buscar a documentação e se for a necessidade de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham aprendido alguma coisa. Se você está aqui pelo YouTube e não como aluno regular, a essas alturas você até já sabe, né? Inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, comenta aí embaixo o que você achou. Todo tipo de interação com o canal é boa, já era o que o YouTube chama de engajamento. Quanto mais engajamento, melhor ele acha que é o canal, mais ele recomenda para as outras pessoas, mais vocês ajudam a gente a crescer. Aproveita também, segue a gente nas redes sociais, que sempre tem alguma coisa por lá. E fica um pouquinho mais, assiste os vídeos que vão aparecer por aí das outras playlists, conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.